14 anos eu tive um diagnóstico mais preciso por um outro doutor, o Dr. Lima Buta, e ele disse-me que eu tinha mudanças de humor que geravam a crise de depressão. Naquela fase, né, da adolescência, receber esse diagnóstico foi duro. Por vezes não tinha vontade, né, de me levantar assim, para ir para a escola e tudo mais. Teve momentos que achaste que não fosses conseguir, que era muito difícil, pensaste em desistir. Olá, Sofiana. Olá, doutora Ingrácia. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Diz-me como é que foi a tua semana? A minha semana correu muito bem, sim, cheia de trabalho. Muito trabalho? Sim, muito trabalho. Mas conseguiu algum tempo para se divertir? Sim, consegui. Para estar com a família? Sim. Pronto, é ótimo. Lembra sempre que isto é a parte mais importante, não é? É a parte que vai dar sustentabilidade à imensidão de trabalho que nós temos, não é? Sofiana, aos 14 anos tu foste diagnosticada com depressão, certo? Certo. Mas antes disso, possivelmente, sentias algumas coisas que pareciam não fazer parte de algo normal. Sim, antes disso, por acaso aos 12 anos, sim, era muito nova, na fase da adolescência, eu comecei a sentir falta de sono, ou seja, insónias, irritabilidade, também comecei a chorar muito. Okay. E acho que aquela fase da adolescência, né, se calhar, o isolamento e tudo mais fez com que eu começasse a ter depressão. Assim. Okay. Sabemos hoje que a depressão é dos transtornos psicológicos mais comuns, não é? Ela é caracterizada por alterações do humor e geralmente levam a pessoa a desenvolver uma tristeza profunda. Então, Sofiana, eu quero que me fales um pouco sobre como foi receber o diagnóstico de depressão, como isso mudou a tua vida, quais foram as mudanças que foram necessárias fazer. Eu quero que me contes sobre hoje, uma mulher de 32 anos, em como foi receber o diagnóstico lá atrás com 14 anos e chegar até aqui. Sim, aos 14 anos eu tive um diagnóstico mais preciso por um outro doutor, o Dr. Lima Buta, em Portugal, e ele disse-me que eu tinha mudanças de humor que geravam a crise de depressão. Então, naquela fase, né, da adolescência, receber esse diagnóstico foi duro para mim também, por causa também da fase das aulas, tive que conciliar tudo, né? As emoções que eu estava a sentir com essa doença. Passei a ser medicada, comecei a tomar ansiolíticos, e depois na parte da noite o medicamento para o sono, para as insónias, e então foi juntar a família, né, para saber um pouco mais sobre o meu problema com o doutor e tudo mais. Então em casa os meus irmãos ficaram a saber um pouco mais do que é que eu tinha. Hoje em dia, com 32 anos, continuo a fazer terapia, também ainda continuo com a medicação, mas ao longo dos anos passei por algumas fases más, alguns altos e baixos, tive algumas crises de ansiedade, mas mesmo assim consegui superar e ter uma formação. Sofiana, quais foram os momentos mais difíceis? Porque imagina que aos 14 anos nós já temos biologicamente o processo natural que se dá na adolescência, não é? Dúvidas, medos, incertezas, ou seja, o adolescente por si só, sem estar acometido com qualquer tipo de transtorno, ele já passa por um período difícil nesta fase. Imagino teres que lidar com um transtorno de depressão propriamente. Como é que foi? O que foi mais difícil naquele período? Assim, eu acho que naquele período o mais difícil foi mesmo lidar com essa questão de ter regras, né, em relação à medicação, de ter que tomar a medicação todos os dias de manhã e à noite. Também, às vezes, por
por vezes não tinha vontade, né, de me levantar assim, para ir para a escola e tudo mais, mesmo por causa da questão do isolamento, da depressão, assim, das mudanças de humor que eu tinha. Né? Mas mesmo com isso, a minha mãe sempre esteve ao meu lado e sempre deu-me força, né, para continuar, para ultrapassar essas fases. Mesmo com tudo que eu passei, sempre fui muito persistente, muito perseverante comigo mesma. Eu dizia sempre: eu quero, eu posso, eu consigo. Depressão não é um problema, né? Temos que encontrar as soluções e com a força de vontade eu consegui. Sentiste algumas pessoas irem embora porque não tinham paciência, porque não tinham entendimento? Sentiste que em alguns momentos perdeste algumas pessoas por causa da tua condição? Sim, senti. Eu acho que talvez por ter esse diagnóstico de depressão, nunca fui muito sociável, nunca tive assim tantos amigos. Então acho que por isso acho que foi algo que influenciou, né, nessa questão, assim, das amizades, assim. Teve momentos que achaste que não fosses conseguir, que era muito difícil, pensaste em desistir, que disseste: olha, não vai dar para aguentar tudo isso. Teve momentos que sentiste que a tua família estava a tirar muito de cada um deles, ou seja, muitas vezes, e na verdade é fundamental que as famílias envolvam-se num processo, não? Não só por causa de ter alguém com depressão, mas porque famílias unidas, elas acabam por construir pessoas, né, funcionais. E sentiste, obviamente, esse suporte, porque falaste sobre esse suporte aqui, mas às vezes sentias que os cansavas demais. Sim, eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que principalmente a minha mãe, né, que nós sempre fomos muito ligadas. Assim, meu pai, quer dizer, meu pai também falava abertamente sobre esse assunto, mas sempre fui mais ligada à minha mãe para falar sobre os assuntos pessoais, assuntos da escola, assuntos um pouco mais pessoais mesmo, né? Okay. Assim, e então eu acho que afetou muito a minha família, assim, pelo menos meus irmãos mais novos, né? Somos uma família muito grande. Então o facto de eu ter sido diagnosticada, né, com depressão, e ter essa questão de ter que fazer exames, né, assim, mensalmente, para controlar o nível dos medicamentos, né, assim, do lítio. No meu caso é o lítio Ivapo 4, que são medicamentos para controlar, porque eu tomo ansiolíticos, assim, o Priadel e o Diplexil. Sim, então eu acho que, sim, além da família, afetou-me também a mim, né, muito, mas eu tento demonstrar o contrário, né? Não demonstro muito isso para não cair em tristeza muito profunda, né? Então foi por causa disso que eu também criei a associação para ajudar as pessoas, porque a depressão é um tema tabu, um tema que não se fala muito aqui, especialmente em África, né? Não se fala. Então, assim, sinto-me satisfeita quando vêm pessoas que querem ajuda, né? E nós temos essa possibilidade de ajudar de forma grátis. Então é algo que, assim... Que é satisfatório. Sim, que é satisfatório. Compensa. Sim. E sendo uma fase lá atrás, com 14, 15, 16, 17 anos, em que normalmente a adolescente gosta de quantidade, ele não prima tanto por qualidade. Sentiste falta de ter mais amigas, de estar com mais pessoas, divertir-se mais, sair, ou seja, fazer tudo da adolescência? Sim, senti falta, mas mesmo assim conseguia sair às vezes, né? Não, apesar de ter poucas amigas, né? Conseguia às vezes ir ao cinema, sair à noite também. Mas eu acho que senti um pouco falta desta parte da adolescência. Assim. Ok. Obviamente eu notei que o suporte familiar fez com que conseguisse superar muita da dificuldade que a condição do diagnóstico trouxe, não? E ajudou com que de alguma forma conseguisses superar muito dos traumas que podiam ser ocorridos na
no período em que recebeste o diagnóstico. Hoje, o que é que tu sentes? Sentes-te uma mulher realizada? Ainda neste processo, na verdade, aprendeste a viver com a condição, não é? Diz-me um pouquinho, Sofiana, quais foram as formas que tiveste de aprender? O que é que tiveste que mudar na tua vida? O que é que tiveste que adotar como positivo? Quais foram os reforços que tiveste que trazer para que a tua condição não atrapalhasse significativamente a tua vida? Sim. Quer dizer, tendo essa condição, né, de depressão, já há muitos anos, eu aprendi a viver, né, com a responsabilidade, né, de que tenho esta condição, então tenho que ser responsável comigo mesma, né? Ser responsável com a medicação, ser responsável com a qualidade de sono, né? Evitar crises, né? Ou seja, para evitar crises, dormir a horas, tomar a medicação na hora certa, mais o quê? Fazer terapias também, né? Que é importante, psicoterapia. E tenho estado a fazer alguns exercícios de respiração também, né? Que é recomendável na terapia. Isso tem ajudado muito, né? No meu dia a dia. Então, eu acabo às vezes por esquecer um bocado dessa parte, né? Para viver a minha vida normalmente, né? E feliz. Mas hoje em dia sinto-me realizada porque sinto orgulho em mim mesma, que apesar de tudo que eu passei no passado, né? De um estado mesmo grave, né? Ter sido internada, até agora tudo que eu superei, né? E estudar fora e ter foco, né? Perseverança e tudo mais, recaídas, mas mesmo assim levantei e consegui acabar. Sim, isso tudo faz parte de mim, né? E tenho muito orgulho em mim por isso, né? Por ter a família que tenho, né? Porque muitas vezes há famílias que não apoiam os filhos e não entendem esta condição. Então, como socióloga, né, também falar da sociedade angolana, né, não só angolana, mas também lá fora. E também eu formei-me em Sociologia porque eu tirei como inspiração duas pessoas muito importantes a nível mundial. Michelle Obama, né, que é socióloga, depois chegou a fazer o mestrado em Direito, e o Martin Luther King. Assim, foi por isso que eu fui para a área social e acabou por também conjugar com esta área da saúde mental, né, de falar de um problema que existe na sociedade. E sim, também tem a área de design de interiores, que sempre gostei de artes, né? Fiz médio de artes na escola portuguesa e depois estudei design durante um tempo também. Então, hoje em dia sinto-me preenchida, né? Realizada, a trabalhar na área social, na área de design, assim. E, assim, basicamente é isso. Boa. Sofiana, falaste várias vezes sobre a vontade, não é? O querer. Diante do diagnóstico que recebeste, o primeiro desejo que surgiu em ti era o desejo de superar, de continuar. Falaste sobre o suporte da tua família e que tudo isso culminou para que te tornasses na mulher que és hoje. Mas ainda assim eu quero fazer-te uma pergunta. Querias nunca ter recebido aquele diagnóstico? Sim, queria não ter recebido o diagnóstico. Porque é difícil, assim, ter recebido aquele diagnóstico aos 14. Foi muito difícil porque eu acho que as pessoas têm uma ideia de depressão de uma forma que não sabem exatamente o que é, né? Não sabem que existem vários estágios de depressão, não sabem o que é que tem que se passar, né? para poder superar e tudo mais. E no meu caso, eu estudei, uma das disciplinas que eu estudei na minha faculdade foi Psicologia Anormal, que era para entender um pouco mais, né, sobre as fases de depressão, tristeza profunda, depois vêm as outras um pouco mais graves, né? Mudanças de humor e tudo mais.
E sim, no meu caso é difícil. É difícil. Sim, eu acho, quer dizer, posso estar aqui, né? Posso estar aqui, ter passado por tudo isso, e, com força, com foco, com garra, né? Mas foi uma fase muito difícil. Se pudesse, não receberia esse diagnóstico. Okay. Qual foi a área da tua vida que mais atrapalhou? Eu já sei que a área social ficou afetada. Como é que ficou a parte afetiva? A parte afetiva... Relacionamentos, namorados, amigos coloridos, de 0 a 10, o quão esse diagnóstico afetou a tua vida? Assim, eu acho que de 0 a 10, se calhar 4, 5. Ok. Assim, Ok. 4, 5. Ok. Por causa da condição, sentiste que sempre tinhas de fazer mais esforço para conseguir alguma coisa? Mais do que o normal ou mais do que o comum? Sim, às vezes, por ter esse diagnóstico depressivo, há aquela tendência, se for para ter uma relação, pelo menos assim no meu caso, de como é que eu vou dizer, né? Isso é o meu parceiro, né? Como é que eu vou dizer, tenho essa condição, tomo medicação e passo por isso, isto. Às vezes há aquela dúvida, né? Se o parceiro vai aceitar ou não, né? Ficar. Assim, existem essas dúvidas. Assim. Mas eu assim, nunca fui muito de namorar, mas assim, tive acho que uns 2 relacionamentos, poucos. Sim, então há sempre aquela dúvida, né? Será que como é que vai receber, né? O parceiro e tudo mais, né? Em algum momento afetou muito a tua autoestima? A minha autoestima, sim, afetou muito, assim, muita autoestima. Lembras-te de algumas questões muito marcantes relativamente a ter afetado a tua autoestima? Episódios? Sim, eu acho que episódios... Acho que tem uma questão também, se calhar, porque sempre fui um pouco mais isolada, numa criança mais isolada, mas a questão do peso, Okay. assim, o aumento de peso também é algo que baixou a minha autoestima, porque a medicação que eu tomo, há a tendência de ter um apetite, ter mais apetite, ter-se mais apetite. Então há aquela questão sempre de estar atenta, né, à nutrição, né, e a ginásio e tudo mais, alimentação, ter uma alimentação saudável. Então eu noto que eu baixo de peso às vezes e aumento também muito peso, acho que também faz parte. Que acabam de ser também uma das características da própria depressão, não? Sim. Normalmente eu costumo ver que as pessoas, por norma, com condições psicológicas ou não, elas têm dificuldades em gerir as adversidades da vida, não? Sim. Quando é que percebeste que precisavas cuidar de ti antes de qualquer coisa? Quando é que percebeste que eu tenho a condição, eu preciso cuidar de mim, porque se eu desistir, por mais que outras pessoas queiram fazer, não vai dar certo? Quando é que foi isso? Acho que eu percebi disso quando eu voltei dos Estados Unidos, depois da minha formação. Qual era a idade, mais ou menos? Na idade, acho que por volta dos... Quantos anos? Acho que 27, acho. Sim, okay. Mais ou menos 27 anos. Porque eu era muito ligada à minha mãe, na questão de... Quando eu ficava em crises, não ficava muito bem. Então a minha mãe estava sempre ao meu lado, né, para ver a medicação e tudo mais, para aumentar a dose, para eu ficar melhor e depois voltar ao estado normal. E então eu comecei a pensar, eu estou a crescer, né? Acabei a faculdade, agora vou começar a trabalhar e tenho que pensar nas outras coisas, né? Eu tenho que pensar na minha vida pessoal. E tenho que ter responsabilidade, né, de que tenho que, eu própria, né, saber sobre a minha medicação, eu própria saber, né, que tenho que viajar, né, ou ir para o hospital, né, quando tiver, fazer os exames necessários e tudo mais, cuidar de mim própria mesmo, assim, a minha saúde, alimentação, treino e tudo mais. Então podemos dizer que há 2 amores que te salvaram, não? Amor próprio
e o amor da tua família. Sim. Na verdade, 3, o amor de Deus também, não é? Sim, sim, o amor de Deus. É muito importante quando nós ativamos esse processo de autocuidado, independentemente da condição que nós estamos, porque acaba sendo um facilitador para encontrarmos harmonia dentro da nossa realidade. Então, notaste que precisavas cuidar de ti antes que qualquer um fizesse. Sim. Então, podemos dizer que o amor te salvou. Sim, sim, o amor me salvou. E o que tem permanecido ou tem feito com que consigas lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Sim, sim. Assim. Quais são as tuas perspectivas para o futuro, mais para frente, relativamente à criação de família, tudo? Isso dá-te medo? Um bocado. Porquê? Diz-me. Sim. Acho que é mais a insegurança do homem que vai se casar comigo, como é que vai lidar, né, com este meu problema de saúde, né? Mas tenho boas expectativas de assim, ter alguém, né? Alguém que goste de mim. Assim, eu, como sou religiosa, né? Acredito em Deus, né? E acredito que alguém vai aparecer. Assim, gosto de mim como eu sou e tenho boas expectativas. Em relação também à vida profissional também, tenho mais ambições também. Assim, neste momento estou a trabalhar também na Envirobac como chefe de departamento da área social. Assim, então estamos a trabalhar em prol do meio ambiente. E, assim, é uma empresa parecida à Elisal, assim, de recolha de resíduos e tudo mais. Então estamos também a preparar um documentário e tudo. Então estou a gostar. Assim, e também, brevemente, também vem para aí o meu livro, né? O livro, assim, Uma Vida de Superação. Assim, vai falar um pouco mais sobre a minha biografia, né? E também, além de falar da biografia, vai falar sobre, basicamente, a saúde mental de uma forma mais científica, para as pessoas perceberem. Assim, então... Sentes que ter colocado a tua vida em movimento, seja ocupação mental, tarefas, busca pelos teus objetivos, ajudou de alguma forma a estar melhor dentro da condição? Não ficar parada, ir atrás dos teus sonhos, ajudou a não ficares constantemente a pensar sobre a condição? Sim, sinto que assim, isso ajudou muito. Acho que também agradeço a Deus também, né? A família que eu tenho, né? Que é uma família perseverante. Mas isso ajudou muito, porque eu, até hoje em dia penso sobre isso, né? Penso sobre a minha condição. Assim, quase todos os dias, mas tento não pensar sobre isso, tento pensar noutras coisas, né? Tento pensar, por exemplo, existem outras doenças também, né? Que as pessoas têm que tomar a medicação ou não. Então, tento pensar de uma forma positiva e pensar que é possível, né? Alcançar os objetivos e resolver os problemas. Sofiana, és feliz? Sim, sou feliz.